E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Parabólica. Eu sou o Pedro Renó, professor. Estou aqui para mais um vídeo para falar da guerra que está acontecendo na Ucrânia. Mais uma informação para vocês, que eu acho que é uma informação bem útil, mas agora relacionando com o Brasil em relação ao comércio, em relação à economia, aí em relação a fertilizantes. É isso mesmo. Então já se inscreve no canal, se ainda não for inscrito, e curte esse vídeo, porque vocês vão ajudar demais o canal a crescer. Tem muito conteúdo aqui, história, filosofia, sociologia, tem muito conteúdo aqui para o Enem e vestibulares. Não deixe de me seguir também nas redes sociais. Bom, eu vou deixar os links de onde eu faço essas pesquisas todas. Muitos deles são de aparelhos midiáticos tradicionais, justamente, e às vezes eu procuro análises fora desses aparelhos de mídia tradicionais, tá? Porque acho que é muito importante fazer isso também. Sempre que tiver, eu coloco o link aqui para vocês. Há uma reportagem aqui do dia 2 de maio, foi ontem, estou gravando agora na noite do 3 de maio, vocês vão ver no dia 4 de maio, o plano do governo Biden para reaproximar, numa matéria da BBC News Brasil, reaproximar Estados Unidos e Brasil, e o papel-chave dos fertilizantes. Vamos lá. O que acontece? O que tem se discutido em relação à economia? Se vocês lembrarem, antes da guerra começar, antes dos ataques russos à Ucrânia, o presidente do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, esteve em reunião com Vladimir Putin, e uma das afirmativas dessa reunião era uma relação econômica. O Bolsonaro não foi para a Rússia para discutir questões de guerra. Ele não foi para lá para discutir, apesar de muita gente falou que era isso ou não, mas isso foi uma questão muito mais passional de pessoas que falaram. A relação, inclusive foi afirmado pela delegação brasileira, que foi para discutir questões econômicas, talvez aí já prevendo inclusive uma guerra. Sim, prevendo uma guerra, mas não é para discutir ou para acabar com a guerra, tá bom? Ou para discutir e pedir o fim da guerra. Por quê? Porque a Rússia é a maior exportadora de fertilizantes para o Brasil. O Brasil, ele é basicamente um dependente das commodities russas. Ele é um dependente dos fertilizantes russos. E vamos lembrar que o Brasil é um país agroexportador também, entre outras coisas. A gente sabe que, eu já fiz vídeo aqui falando sobre o PIB, que no Brasil a maior participação do PIB vem do terceiro setor, que é comércio e serviços, mas o agronegócio ele tem a sua importância histórica no Brasil. Então o Brasil ele tem essa dependência de fertilizantes, de importação, de importar fertilizantes. E a Rússia é a maior exportadora dos fertilizantes aí para o Brasil. Vou ler aqui uns trechinhos da matéria para vocês. Olha só, na última semana, uma delegação de alto nível do Departamento de Estado dos Estados Unidos visitou seus pares brasileiros para uma rodada longa de conversas descritas à BBC News Brasil como amistosas e construtivas pelos dois lados. Os americanos evitaram críticas à falta de apoio do Brasil às sanções econômicas impostas pelos americanos e seus aliados. Então quer dizer que o Brasil ele pouco tem se pronunciado em relação à guerra. O Brasil ele fica muito mais numa posição, atualmente, estou fazendo uma análise através dos fatos, na posição de defensiva. Aumenta combustível, problema da guerra. Aumenta o preço de produto no supermercado, problema da guerra. Fertilizante, problema da guerra. Então, assim, o governo brasileiro ele tem muito mais pautado justificando aumento de produtos aqui, justificando na guerra e tentando tirar um pouquinho da sua própria política sobre isso, tá bom? Esse é um ponto. Tá lá escrito assim. Os americanos evitaram críticas à falta de apoio do Brasil, né? Já li isso, às sanções econômicas impostas pelos americanos e seus aliados à Rússia após a invasão militar ordenada por Vladimir Putin. E na prática tentaram oferecer, aí que tá, aos diplomatas brasileiros um plano de ação para que o Brasil reduza seu comércio com os russos e se aproxime mais dos Estados Unidos. A gente sabe que a relação Brasil-Estados Unidos ela já foi melhor com outros chefes de Estado, com outros presidentes no poder. A relação Brasil-Estados Unidos, quando era Bolsonaro no Brasil, e ainda é, e Donald Trump, como presidente dos Estados Unidos, era uma relação mais amistosa. Melhor dizendo, uma relação mais íntima. Com o Joe Biden, essa relação ela é um pouco abalada, mas o Brasil ainda tem essas relações.
mas é um pouco abalada em relação a conversas entre dois chefes de Estado. Vamos só lembrar que o próprio Bolsonaro demorou para dar as congratulações ao Joe Biden quando o Joe Biden foi eleito presidente dos Estados Unidos, porque o Bolsonaro ainda estava defendendo o discurso do Donald Trump, que as eleições lá foram forjadas, aquela coisa toda, até mesmo porque, para utilizar o discurso aqui, as relações, existem essas relações, tá? E os Estados Unidos, então a matéria está tentando mostrar para a gente que o Joe Biden e os Estados Unidos estão tendo um esforço para tentar aumentar ou reativar um pouco essas relações, reaproximar Brasil e Estados Unidos e até mesmo pensando num combate à Rússia, tá? Porque o Brasil ele não se posiciona contra ele não se posiciona a favor das sanções impostas pelos Estados Unidos e outros membros da OTAN à Rússia. Então eles estão querendo uma proposta de plano dos Estados Unidos para o Brasil parar de comprar o fertilizante dos Estados Unidos, da Rússia, e adquirir fertilizantes de uma outra maneira. Tá lá, ó. A Rússia é a maior, tá? É a maior exportadora de fertilizantes para o Brasil. Eu vou deixar um quadro aqui para você, que é um quadro que eu estou tirando da reportagem, tá? Que fica aí a fonte para vocês. Em porcentagem, é um quadro sobre a importação de fertilizantes no Brasil. O Brasil importa muito mais, desde 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. O Brasil importa entre 70% a 80% dos fertilizantes. Tá? Então o Brasil ele tem essa dependência de fertilizantes e o produto nacional ele é minoria. Aí, o que eu preciso falar para você? O tema do fertilizante esteve bem presente na nossa conversa. Eles sabem que é importante para a gente e estão engajados a nos ajudar a encontrar saídas. Isso são representantes brasileiros falando, tá? A encontrar saídas com outros parceiros a partir de premissas positivas, afirmou a BBC, a News Brasil, o embaixador Pedro Miguel da Costa e Silva, secretário das Américas do Itamaraty. Embora todas as opções e propostas ainda não estejam claras, o Departamento de Estado americano confirmou à BBC News Brasil algumas delas. Em 28 de março, o secretário de Agricultura dos Estados Unidos, Tom Vilsack, conversou com a então ministra brasileira da Agricultura, Tereza Cristina, sobre o problema. Antes de 16 de março, Cristina e Vilsack estiveram em uma reunião com outros países da América para tratar do assunto. E tá aí, ó, agora a proposta. A partir daí, a Agência Internacional do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos fez um levantamento de todos os produtores americanos de fertilizantes que poderiam servir como fontes adicionais ao Brasil, para que o Brasil pare de importar fertilizante russo. Atualmente, os Estados Unidos já são o quinto maior vendedor de fertilizantes ao Brasil. O governo Biden tenta aumentar sua própria produção em meados de março. Em meados de março, anunciou um investimento de 250 milhões para empresas americanas. Isso para empresas americanas que consigam expandir a produção de fertilizantes ao país. Além disso, os americanos passarão a apoiar os esforços brasileiros de encontrar o produto em outros países, como o Canadá. Em meados de março, Tereza Cristina, secretária da Agricultura, foi ao Canadá e conseguiu negociar um incremento de 10% do montante de fertilizantes que os canadenses, nosso quarto maior vendedor, os Estados Unidos é o quinto, o quarto é o Canadá, envia anualmente para o Brasil. Tá bom, então nós temos aí essa reportagem falando sobre isso, sobre essa possibilidade, só para constar. Vou deixar um outro gráfico aqui para vocês, também retirado da BBC News. Os Estados Unidos é o quinto maior exportador de fertilizantes para o Brasil. O Canadá é o quarto. Marrocos é o terceiro. A China é o segundo. Você sabe que a China é a maior parceira comercial do Brasil desde 2008, por ali, né, se eu não me engano. E primeiro, a Rússia, tá bom? Então, a gente tem essa proposta, vamos ver quais serão as próximas atitudes a serem tomadas aí pelo governo brasileiro e pelo governo americano, como que eles vão realmente solucionar a questão dos fertilizantes no Brasil. Lembrando que a Rússia, ela exporta para o Brasil cerca de 3,5 bilhões de dólares em fertilizantes. E o segundo lugar, que é a China,
é 2,1. Então você tem uma disparidade muito grande. Por isso a preocupação. Acho que é importante destacar isso. Tá dado o recado, tá dado lido aqui a matéria com vocês. Eu vou deixar os links todos que eu utilizei na descrição. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Amo vocês de todo o coração do mundo. Grande beijo. Fui!